papai tinha mesmo aquela... todo o esforço dele era para o cinema. Aí fez aquela cadeia de cinemas, Ribeirão Preto, Barretos, acho que tinha até em Santos, porque precisava ter uma cadeia, sabe? Para você não ficar tão subjugado aos representantes de Hollywood, né? Em férias, nós vínhamos passar as férias em Uberlândia, todos estudantes, né? E o Nicomedes, dono do cinema, de vez em quando ele nos presenteava com a carteirinha para poder assistir os filmes. Que, naturalmente, o cinema era um estabelecimento comercial, era pago, e aquilo, para um jovem que vinha à sua terra, matar saudade dos seus pais, conviver com seus conterrâneos, encontrar um gesto dessa natureza, era um gesto muito gratificante, né? Ele tinha aquele costume, todo mundo aqui, as escolas, gostavam de fazer as formaturas no cinema, e o Cine Uberlândia era o maior, né? Então também questões meio políticas, briga lá de estudante, contra isso, contra aquilo, também ia lá para o cinema, sabe? Então lá no palco, montava a mesa e tal, ficava aquela discussão, né? Como pessoa que tinha o seu escritório no coração da cidade, ao lado do cinema que ele dirigiu por tantos anos e foi proprietário do Cine Uberlândia, ali ele recebia todos os amigos, não tinha hora, não tinha hora. Recebia o pobre, recebia o rico, recebia o remediado, e era um borborinho o escritório do Nicomedes. Ele ficou muito amigo dos fazendeiros e tudo, e aqui em Uberlândia, com a chegada da Mugiana, houve uma explosão de fabricação de charque, sabe? Então tinha vários charqueadores aqui. Este era o Nicomedes empresário. Vida rural, empresário de matadouros. Matadouros eram as charqueadas. Ele era eclético. Ele não era só o zebu, ele não era só o imóvel, ele não era só o cinema, ele não era só a televisão. Ele era um homem eclético, universal, cívico. Ele olhava o progresso da cidade. Nicomedes teve influência na vida de vários homens públicos de Uberlândia. E eu era, na época, uma pessoa que iniciava. Tudo que ia fazer em Uberlândia, chamavam o Nicomedes. O Nicomedes estava junto, né? E, por exemplo, o Virgílio só entrou na política por causa dele, porque nenhum dos filhos quis, nem o Branly, meu cunhado, também não quis. Mas ele tinha fé que o Virgílio, porque um dia, ele falando com o Virgílio, não, você tem que ser vereador, você tem... Eu falei, papai, eu tinha muita liberdade de falar as coisas com ele. Falei, papai, o senhor quer misturar o Virgílio com esse povo aí? De verdade mesmo que o senhor quer? Olha bem a cara desses aí. O senhor quer botar ele no meio deles? Aí ele falou assim, minha filha, se a gente não fizer, os outros tomam conta, né? Os bons também têm que entrar, porque senão fica só os ruins é que tomam conta. Fica muito fácil. Eu calei, né? Não vou falar mais nada. Mas foi ele que pôs o Virgílio, sabe? E sempre foi sustentar. Foi pena que ele morreu tão cedo, não pôde ver o trabalho do Virgílio. Mas o Virgílio trabalhou pensando no papai, tá? Ele não tinha assim, por exemplo, vou fazer isso porque meu pai ia gostar, não. Eu vou fazer isso porque seu Nicomedes ia gostar. Com o advento e a compra, a aquisição da Rádio Educadora,
o grupo político do senhor Nicomedes passou a ser um contraponto do outro grupo político que tinha na cidade com a radiodifusora. Então, era o contraponto. A Rádio Educadora passou a ser um instrumento político. Esta veia progressista do Nicomedes eu vou acentuar, porque, por ser oportuno nesse momento. Por exemplo, eu disse que estávamos vivendo uma fase de muito desenvolvimento lá pelos anos 50, né? Outra não foi a atitude do Nicomedes. Ele cuidou logo de arrumar uma televisão também para Uberlândia. Ele já proprietário, sócio, diretor da Rádio Educadora de Uberlândia, da Companhia Teatral Triângulo Mineiro, Cine Uberlândia e outros mais. E nós viemos dando continuidade disso. O sonho dele era o sonho da televisão. Uberlândia já tinha uma emissora de televisão. Ele queria que o grupo dele e os familiares dele tivessem participado de uma nova emissora. E a Paranaíba surgiu no começo dos anos 70, por volta de 74, 75. O ministro Rondon Pacheco, na época governador do estado, conduziu politicamente com o presidente da República, onde foi acionado a outorga de mais um canal de televisão para Uberlândia. Em 78, o senhor Ari, meu pai, inaugurou essa emissora. E eu venho acompanhando esse tempo todo. Por isso eu digo que falar de senhor Nicomedes, de Ari, meu pai, é muito fácil. Eu participei nessa área de comunicação com eles todo o tempo.